Oi, eu sou a professora Rose e hoje eu trouxe para você o Machado de Assis, a vida do Machado de Assis, porque nós temos que entender como viveu Machado de Assis para entender a sua genialidade, porque olha só, não foi fácil não, mas ele foi um guerreiro, um total guerreiro. Ele nasceu em 1839, no Morro do Livramento. Ele vivia numa chácara junto com sua mãe e seu pai. O pai era um mulato, pintor de paredes, e a mãe era uma portuguesa, lavadeira. E ele cresceu ali naquela chácara. E a dona da chácara protegia a mãe do Machado de Assis. Mas olha só, ele vivia ali no Morro do Livramento e ele sempre aproveitava as oportunidades de aprendizado que ele tinha. Então, quando ele era pequeno, ele ajudava o padre nas missas. E aí travou o primeiro contato dele com o quê? Com a língua latina. Tá? Ele aproveitava todas as oportunidades, porque ele sabia que era através do aprendizado que ele conseguiria o objetivo dele desde pequenininho. Quando ele tinha 5 anos, ele perdeu a sua irmãzinha mais nova, de 4 anos, que ela foi vítima de sarampo. Então, ele foi o único filho que cresceu ali com a sua mãe e seu pai. Quando ele tinha 10 anos, ele já ficou órfão de mãe. Então, quando ele viveu até os 10 anos ali no Morro do Livramento, nessa chácara, mas quando ele perdeu a mãe, o seu pai conheceu uma outra mulher e eles mudaram para a capital do Rio de Janeiro. E aí a madrasta dele foi uma segunda mãe para o Machado de Assis. Ela era doceira, adivinha onde? Numa escola. E o que, que ela fazia? Levava o Machado de Assis para assistir algumas aulas ali naquela escola. Machado de Assis não teve um estudo maravilhoso, porque ele não tinha condições de ter um estudo maravilhoso, mas ele aproveitava as oportunidades, porque ele não era bobo nem nada, sabe? Daí ele aproveitava as aulas com a madrasta dele, que era sua segunda mãe, e também à noite ele tinha um amigo que trabalhava numa padaria, era o forneiro. Sabe o que ele aprendia com o forneiro? Francês. Então, Machado de Assis aproveitava. Ah, e tinha outra coisa muito importante também. À luz de velas, ele lia tudo que passava nas mãos dele. Ele lia, ele era um leitor nato, porque aquele que quer se tornar um autor tem que ler, e ele tinha consciência disso. Com o passar do tempo, quando ele tinha uns 15 anos mais ou menos, ele procurou emprego e ele foi trabalhar onde? Imagina, numa livraria. O dono da livraria tinha um jornal e tinha também uma tipografia. E Machado de Assis trabalhou ali, trabalhou e nas suas horas vagas ele lia muito, lia e aprimorava o seu conhecimento, o seu aprendizado. E ele fez o que naquele jornal? Com 15 anos de idade, ele já lançou a sua primeira poesia no jornal. E até os 69 anos, porque ele morreu em 1908, até os 69 anos ele não parou de escrever, ele teve uma vasta produção literária, ele escreveu crônicas, ele escreveu poesia, ele escreveu teatro, mas ele foi chefe mesmo, ele foi gênio nos contos e nos romances, mas ele escreveu, ele teve uma vasta produção literária, ele nos deixou um legado maravilhoso de literatura. E aí, olha só, o nosso Machado de Assis foi o fundador da Academia Brasileira de Letras, em 1897. Ele foi o fundador, junto com algumas outras pessoas, da Academia Brasileira de Letras. E ele ocupou a cadeira número 23 até a sua morte. Ele foi nada mais, nada menos do que presidente da Academia Brasileira de Letras. Então, o nosso Machado de Assis, o nosso gênio da literatura brasileira, alcançou tudo isso porque ele buscava aprender. E ele não cursou universidade, não. Ele foi um autodidata, porque ele caçava oportunidades. E teve uma coisa muito importante também. Ele travou conhecimento, ele teve algumas amizades da sociedade carioca que levou ele a conhecer alguns jornalistas. E aí ele foi abrindo caminho para que essas pessoas o ajudassem a divulgar a sua literatura. Então,
Machado de Assis foi gênio em muitas áreas, ele foi gênio no conto e no romance principalmente, tá? Ele foi gênio na sua vida, porque ele buscou, ele cavou as suas oportunidades, ele não ficou falando assim, ó dia, ó mês, ó ano, não! Ele cavava, ele sabia que só assim ele conquistaria o lugar que era prometido para ele. Esse foi o Machado de Assis. E eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha aproveitado. E se você aproveitou, dá um likezinho. Eu fico te aguardando para uma próxima. Fica com Deus. Tchau!